Abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Nós iremos hoje encerrar a nossa série de conselhos para 2016. Você que perdeu as mensagens, estão todas disponíveis no canal da igreja, nas redes sociais. Nós temos lá as 3 partes iniciais e hoje parte 4, parte final. Gálatas capítulo 6, verso 1. Diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Oremos uma vez mais. Pai, obrigado pela tua santa presença conosco. Tu realmente és Deus, Emanuel, Deus conosco. Continue agora, também nesta hora, abrindo os nossos corações e mentes, dando-nos a atenção devida para retermos a tua palavra. Também clamamos pelos nossos pequeninos, Senhor. Clamamos que a tua bênção esteja sobre eles, o teu poder, com cada professor que lá ministra a palavra da verdade. Nós suplicamos que a sementinha do Evangelho seja plantada uma vez mais nos nossos filhos e filhas. Continue conosco, continue com aqueles que estão viajando, que a tua graça repouse sobre todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. A carta de Paulo aos Gálatas começa de uma maneira bem firme e direta, quando logo você abre ali nos primeiros versos e percebe a afirmação de uma demanda. E é uma demanda para que os primeiros leitores, obviamente, também a nós que seguimos a palavra, para que possamos ouvir somente o Evangelho de Cristo, estas boas novas que possuem autoridade, que possuem poder, que é amor revelado e que este evangelho não deve funcionar em paralelo com nenhuma outra boa notícia no que diz respeito à formação da espiritualidade. Paulo é muito claro quando fala isso. Ele deixa mais ou menos naquilo que costumamos ouvir e dizer que nós temos na palavra o manual do fabricante. No sentido de que Deus é o Criador, no sentido que Deus, pelo seu amor e misericórdia, nos deu a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, para a nossa caminhada. E isto é tão claro para Paulo, ele não tem dúvidas a respeito disso, e ele chega a citar que, mesmo que apareça um anjo do céu, perceba, ele não está dizendo mesmo que apareça um anjo do inferno, que seria o óbvio. Não, ele diz mesmo que apareça um anjo do céu ou
qualquer pessoa na terra que venha pregar um outro evangelho que não seja compatível com aquilo que ele entendeu de Cristo, ensine que seja angelical, seja terreno, considerado amaldiçoado. Para Paulo, então, existia uma clareza de pensamentos, e a pergunta é: de onde então vinha esta clareza de pensamentos, ao ponto de dizer isso? Sua clareza ao escrever essas instruções era um resultado da sua consciência diante da verdade do Evangelho. A sua clareza vinha do resultado da sua experiência anterior. Você se lembra que Paulo foi educado juntamente aos fariseus? Paulo cresceu com muita informação. Paulo recebeu a cultura judaica com a cultura grega, era um cidadão romano. Paulo entendia a lei, Paulo entendia a oralidade dos comentários da lei. Paulo estava tão perto e tão longe. Tão perto dos acontecimentos da vida e morte do Senhor Jesus, mas andando uma outra via. Você se lembra que Paulo, ao contemplar o martírio de Estevão, a Bíblia diz que ele estava lá olhando todo aquele festival de terror no apedrejamento do primeiro mártir da igreja. E a pergunta também que tem que entrar no nosso coração é: que tipo de sentimento tem alguém que consegue consentir no apedrejamento de outra pessoa? Que tipo de dureza ou que tipo de firmeza em um credo possui alguém que vê nisso algo bom? Então Paulo, entendedor das Escrituras, não via nas Escrituras tudo o que a Escritura informava. A sua interpretação levara então a Paulo a ser um perseguidor. Fez com que Paulo não se tornasse um seguidor pelo simples convívio com a palavra e com aquilo que ele era ensinado. Paulo sabia então que as interpretações erradas provindas de uma outra fonte, de uma outra análise, de uma outra, como chamamos hoje, uma exegese, uma dissecação do texto, formatavam alguém que se tornaria facilmente um inimigo do Evangelho ao lugar de um cristão. E este fenômeno continua acontecendo. Este fenômeno onde análises equivocadas da Bíblia levantam os que hoje se auto-intitulam de desengrejados. Hoje, nessas análises equivocadas, nós temos, infelizmente, gente com dor no coração, na alma, porque acreditou em algo e percebeu com o passar do tempo que aquele algo não tinha nada a ver com Deus e transferiu essa dor para a igreja, para o pastor, para a comunidade e disse: é por isso que eu não vou mais. Em outras palavras, inimigos do Evangelho ao invés de cristãos. Portanto, a carta aos Gálatas continua a tradição que Paulo não desenvolveu, mas a tradição que Paulo continuou no fazer as cartas, no escrever as cartas, porque Paulo aprendeu isso do seu mestre. Nós temos registros de que Gamaliel amava escrever cartas. Amava doutrinar através das cartas. E Paulo então continua essa tradição, escrevendo, exortando, ensinando as suas amadas ovelhas, as de perto e as de longe. E como parte desse processo de instruir, de exortar, de voltar ao conceito e dizer: é isso, não é aquilo, nós vamos hoje viajar por esses últimos conselhos desta série. Conselhos, claro, irmãos e irmãs, que nós não esgotamos. Conselhos que a minha oração é que você se engaje nesse ano no nosso projeto Parceiros da Bíblia para ler a Bíblia inteira em 2016, pois nós temos muito a aprender, muito a crescer. E a temática então desses últimos conselhos da nossa série nos fala a respeito de como devemos agir. E ele inicia com esse como devemos agir diante primeiramente do erro do próximo.
Como que eu me manifesto diante do pecado do meu irmão e da minha irmã? Como devemos agir diante das tentações que são tão comuns, que nos visitam todos os dias? Como devemos agir diante dos fardos pesados dos outros? Não do meu fardo, não da minha cruz, mas da sua cruz, que eu tomo consciência de que você está levando. Como agir diante dos meus próprios atos? Da minha constatação do que eu acerto e da minha constatação do que eu erro. Como eu devo agir diante do discipulado? Alguém me ensina, eu aprendo. Como que eu devo agir? Como que eu devo proceder? Paulo também fala sobre como agir diante desta lei que conhecemos muito bem, que é a lei do semear e colher. E, finalmente, como devemos agir na manifestação da bondade. Então, vamos iniciar. Paulo começa dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, em algum erro, em algum desvio de alvo, vocês que são espirituais, vocês que acreditam estar num nível a mais, vocês deverão restaurá-los. O erro do meu próximo, então, Paulo começa a dizer que não é a minha chance de expor aquele que errou. O erro do meu próximo, do erro daquele que está ao meu redor, que veio até mim essa informação, é a chance do meu exercício de imitação a Deus na restauração daquele que errou. O erro do próximo não é a vontade que eu tenho agora de me vingar porque ele fez assim comigo. E agora eu vou fazer com que ele sinta a dor que ele me fez passar. O erro do meu próximo é o momento que Deus divide aquilo que ele é, que é Deus perdoador, e coloca em mim a responsabilidade de perdoar. Perdoar quanto? A 70 vezes 7. Todas as vezes que necessitar. O erro do meu próximo, o pecado do meu próximo, não significa que eu ganhei autoridade diante dele e agora ele vai ter que se submeter à pressão do meu olhar. E o erro do meu próximo carrega consigo duas variáveis no mínimo. E as duas variáveis são as seguintes. Primeiro, se os pecados o erro foi contra alguém. Segundo, se o pecado foi contra mim mesmo. Se o pecado, então, se os erros do meu próximo foram feitos e realizados contra alguém, não eu, se não houve proximidade entre eu e o recipiente do erro do meu próximo, e não há proximidade da minha pessoa para com aquilo que estão falando, não tem nada a ver comigo, se essa é a primeira variável, geralmente a mansidão acontece com mais tranquilidade. Porque de imediato eu digo, não tem nada a ver comigo. De imediato eu digo, é coisa dele. De imediato eu digo, é melhor eu não me envolver. E quando chega alguém para falar, eu não quero nem saber, essa é a vida dele, dela, eu não tinha nem ciência disso que poderia acontecer. Então, se o pecado é contra alguém, geralmente nós temos essa ação passiva. E se, por um acaso, houver a necessidade do meu encorajamento, eu vou com tranquilidade. Eu vou com tranquilidade porque eu digo, não me afetou. Então, eu vou com a possibilidade de ser mais manso. Por exemplo, se você descobriu ou alguém te confessou um ato ilícito contra as leis. Contra as leis. As leis da sociedade, que podem ir de coisas simples. Por exemplo, da carteirinha de estudante daquele que não é estudante e você descobriu que ele ainda paga meia. Se formou há 30 anos atrás, mas continua. Ele renova a sua carteira com uma alegria e dá glória a Deus por isso. Se você descobre que alguém está sonegando impostos, chega até você. E você ouvir isso, você vai com mansidão. Talvez você vai até com humor. Poxa, você é engraçado, está com essa carteirinha. Uma imensidão de pessoas iria tratar com leveza.
Um outro grupo talvez ia franzir a testa, mas ia falar, é jovem, é bobeirinha. Contra as leis eu poderia dizer, não, olha, é verdade, né? Pensando bem, todo mundo faz assim. Pensando bem, essa é a prática. Pensando bem, você quer saber a verdade? Rapaz, eu também tenho uma em casa. Pensando bem, olha, agora nós estamos juntos nesse erro. Agora, inclusive, eu estou mais apaziguado, porque eu percebi que eu não estou sozinho. O meu abraço solidário a você vai se manifestar muito melhor agora. Estamos juntos no pecado. É claro que sem dizer isso. É só um olhar. É só uma constatação. Eu vou consolar, eu vou apaziguar, e se eu não concordar com nada disso, eu vou chegar com tranquilidade. É melhor não fazer isso, é melhor não fazer isso. Agora, se é a segunda variável onde o pecado foi contra a minha pessoa, se alguém fez algo contra mim e eu senti, na minha primeira manifestação, eu vou levar para o pessoal, eu vou levar para a minha dor. Eu vou ter a possibilidade de escrever na rocha, fez isso contra mim. Eu vou cortar. Cortou o relacionamento, acabou. De BFF a não sei o quê. Não tem mais a ver comigo. Eu vou me esquecer de tudo que passamos. Eu vou impedir este relacionamento. Eu vou dizer que não tem mais nada a ver comigo. Eu vou cortar. E quando eu faço isso, eu me esqueço do conselho de Paulo, que é você. Ele aponta o dedo. Você que se diz espiritual. Você que é espiritual. Restaure-o com mansidão. Não é você corte, ou você separe, você denuncie, você confesse. É você que se diz espiritual, restaure-o. Irmão, irmã, você é espiritual? Irmão, irmã, você se sente como eu sou uma pessoa espiritual? Se a sua resposta em sua mente for sim, a sua missão é de restaurar todo aquele que pecar contra você ou contra alguém que você não conheça. Pois amanhã poderá ser você. Amanhã, na verdade, será você. Amanhã será eu. Amanhã eu estarei sentado como um réu dizendo, me perdoe, eu errei. Amanhã eu procurarei alguém que venha com mansidão dizendo, pastor, foi mal, mas está perdoado. Porque o meu amor te cobre. Porque o amor de Deus em mim me dá a possibilidade de perdoá-lo. Amanhã você poderá estar clamando pelo perdão de alguém por algo que você não quis fazer, mas que fez. Como então Paulo continua escrevendo, cuide-se, porém cada um para que não seja tentado. Em outras palavras, restaure com mansidão e cuidado. Amanhã poderá ser você. O segundo conselho do apóstolo nos encoraja a dividir as cargas. Ele disse, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo é baseada naquela afirmação que não há nenhum amor maior do que aquele que dá sua vida em favor dos seus amigos. E aí eu descubro sobre o fardo daqueles que caminham ao meu redor. Eu descubro sobre os fardos daqueles que não chegou até mim diretamente, mas alguém comentou, falou, aquele irmão, aquela irmã está passando isso. E Paulo vem até nós, como veio até Gálatas, e coloca esse tema sobre como eu devo pegar o fardo que é seu e te ajudar. E novamente a mesma frase se manifesta. Assim como quando eu perdoo, eu tenho chances de imitar a Deus. Quando eu carrego o fardo que é seu, não é meu, mas eu dou a minha mão e digo, deixe-me te ajudar, eu estou também imitando a Cristo. E quando isto acontece, quando eu invisto então a minha energia, quando eu invisto os meus bens, as minhas posses, quando eu invisto o meu tempo para a causa de alguém e não a minha,
Eu exalto o próximo, e quando eu exalto o próximo, escute isso, eu gero condições para um equilíbrio maior das minhas tendências egocêntricas. Eu gero condições de perceber que a vida não é o mundo que gira ao meu redor. Eu gero um equilíbrio diante daquilo que eu tenho ganhado de Deus, daquilo que Deus tem oferecido até mim, e eu gero esse equilíbrio dividindo a minha força, energia, tempo e bens, ajudando no alívio da vida de alguém. É por isso que Paulo usa essa expressão sobre Epafrodito, dizendo: você refrescou a minha alma. Você me ajudou. E nesse processo de dividir cargas, nós percebemos grupos de pessoas. Você pode ter então alguém ao seu lado que divida cargas, que você saiba que você pega o telefone, coloca a necessidade e ele vai te ajudar. Este é o que refresca a sua alma, esse é o que coloca um sorriso no seu rosto. Você tem aquelas pessoas que, quando você pedir ajuda, ela não vai estar disposta a ajudar, mas talvez ela te dê um encorajamento verbal. E nós temos pessoas que nem encorajamento verbal, nem divisão de cargas, são aqueles que no máximo estão com você para as horas das risadas, porque para rir sempre tem alguém. E eu não vejo maldade na risada, gostoso às vezes dá vontade de rir, às vezes você precisa de alguém que te faça sorrir. Mas o que Paulo está escrevendo, e o conselho que eu quero que nós possamos encarnar na nossa mente, é que nós precisamos dividir as cargas. Dividir as cargas. Um dia um irmão chegou para mim lá na Inglaterra, eu nunca mais me esqueci desses irmãos, ele chegou primeiro dia no culto, todo no fogo, todo feliz, eu olhei ali, vinha gente de todo o Brasil, recebíamos com todo amor. Chegou no final do culto, ele chega até mim e fala assim: pastor, você está precisando de um sapato? Eu até olhei para o meu para ver se estava mal, eu fiquei assim, quase eu pensei que tinha acontecido o que aconteceu sexta-feira. Sexta-feira eu estava tão corrido que eu estava com um pé de cada tênis. Você acredita nisso? Sabia, Carlos? Quando a Ariana foi me buscar, eu estava com tênis de cada, eu voltei para casa e troquei. Eu olhei para o meu pé e falei: não, está tudo bem. Eu falei: não, irmão, não estou precisando de sapato. Ele: não, pastor, porque você pode contar comigo, viu? Porque eu sou crente cabeça no chão. Sou crente traseiro para cima e cabeça no chão. De tanto orar, pastor, conte comigo. Eu vou orar por você o tempo inteiro, eu vou clamar quando você precisa orar. Meu irmão, olha, irmão, o culto de oração é dia tal. Eu nem lembro que dia era. O bendito do irmão não veio orar nenhuma vezinha. Ele pergunta do meu sapato, ele que se oferece, eu não pedi nada. Eu estava quietinho, final do culto, Deus te abençoe. E ele sumiu, e ele desapareceu. Eu fiquei com aquela ilustração na mente, com aquela ideia de que dividir a carga não pode ser um ato verbal. Dividir a carga não pode ser se for sorriso, tudo bem, se for choro, não. Dividir a carga é dar a minha energia, o meu tempo, os meus bens, as minhas posses, para aliviar a sua vida. E aí fica essa utopia no ar. Você imagina se os tantos milhões, 40, talvez de brasileiros que colocam lá no IBGE, sou evangélico, se estivessem aliviando as cargas de pelo menos um, nós teríamos talvez 80 milhões de pessoas com cargas aliviadas na nação. Se nós estivéssemos numa igreja com 100, 200 pessoas, onde cada um pensasse em aliviar a carga um do outro, qual seria o resultado? Se eu vivesse nesse modo, pensando o tempo inteiro, eu preciso aliviar a carga de alguém, porque tem alguém com a carga mais pesada do que a minha. Mas eu prefiro sorrir.
Mas eu prefiro cuidar do meu egocentrismo. Consequentemente, eu mantenho o desequilíbrio do egocentrismo e não o equilíbrio do repartir e dividir e dar o tempo todo. É por isso que tem gente que entra no nosso meio e fala assim, é um bando de hipócritas. Por isso que tem gente que a fé não consegue entrar, porque está marcado com a hipocrisia de nunca ter recebido uma mão para dizer, eu te ajudo. Por isso que líderes entram em frustrações, depressões, saem do ministério, do evangelho, e vêm as pedras sem o discernimento do processo, que foi aquela escada abaixo. Paulo está nos dizendo com todas as palavras que é necessário o dividir de cargas e fardos. Paulo não está dizendo, se você quiser sentir no coração, então faça. Levar o fardo uns dos outros deve ser a nossa forma de viver. Levar o fardo uns dos outros deve ser a nossa forma de compartilhar os recursos que Deus nos dá, de repartir o nosso coração, as nossas emoções, e isso sempre vai tocar alguém. Se você levar as minhas cargas por 30 vezes, não tenha dúvida que na 31ª eu não vou falar para você, não faz mais não, eu vou falar, continue me ajudando, porque dividir cargas fortalece todo mundo. Quem recebe o benefício e quem carrega o outro lado. Paulo prossegue também nos aconselhando a não comparar a minha vida, a sua vida com a vida do meu próximo. E aqui está um outro grande drama da nossa existência. Eu olho para a sua vida e percebo que você tem o que eu não tenho, o que eu gostaria de ter, o que você possui. E percebo que não terei o que você possui se o andar da carruagem continuar da forma que está. E Paulo diz, cada um examine os seus próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, daquilo que eu possuo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um tem uma carga, cada um tem um papel, cada um tem um histórico, cada um tem um momento no reino. E o seu momento não é o meu não é o seu. Assim sendo, eu não devo me considerar maior nem menor. Não devo me considerar pior do que você. Não devo me considerar melhor do que você. Devo entender que diariamente está diante de mim o meu fardo, a minha carga, aquilo que Deus tem para mim, para eu enfrentar, para eu passar. E isso é parte da minha aflição, como você tem as suas aflições. Mas eu não devo comparar jamais. Eu não devo imaginar que você está pior ou melhor. Mas devo ter a noção de que todos passam por processos similares à medida que crescemos à imagem de Cristo. O material que Deus também usa para me transformar é diferente nas diferentes ações de Deus. E isso pode chamar a minha atenção de uma forma e pode ser completamente diferente da forma que Deus chama a sua atenção. Por isso Paulo disse, a minha atenção deve ser mantida nas minhas responsabilidades e não nas suas. Em outras palavras, é um santo antídoto contra fofocas. Porque eu penso em mim, não em você. Eu penso nas minhas responsabilidades e não nas suas, nem que forem as suas irresponsabilidades. E dessa maneira eu vou entendendo que se eu cuidar da minha vida, eu já estou fazendo bastante. Eu levo as suas cargas, mas eu cuido da minha vida e você cuida da sua vida e da sua outra carga, a carga da sua pessoalidade, da sua identidade, do tempo que Deus está trabalhando em você. Paulo move mais para um outro conselho que eu acho incrível. Ele diz, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Paulo está nos aconselhando a uma vida de discipulado que presta contas. Paulo está dizendo, se você tem alguém que você ouve, abra o seu coração.
Por quê? Por quê? Porque quando eu abro o meu coração, eu mostro quem eu sou. O conhecimento ou aprendizado passivo, ele exalta as máscaras da existência. Certo? Porque eu falo, que legal, uau, demais, super, uau. E ninguém sabe o que eu adquiri como conceito de vida. Quando eu ouço passivamente, eu posso estar retendo todo o conceito, mas quando eu manifesto o que entrou no meu coração, eu demonstro o que encheu o meu coração. Então Paulo coloca este encorajamento lindo. Eu sou instruído, então eu abro o meu coração para quem me instrui. Quantas vezes eu vivi isso, meus irmãos e minhas irmãs, com o meu pastor? Quantas vezes eu falava, abria meu coração e ele me dava alguma bronca, eu falava, meu Deus do céu, mas eu acho que não é assim, mas eu falava. E Deus quantas vezes falou assim para mim, fica quietinho, escuta, que você vai se dar bem. Ouvi o eco da voz da minha mãe, olha, quem escuta se dá tão melhor do que quem não escuta. Escute, escute. Paulo está dizendo que no processo, então, de instrução, onde há ensinamento, não deve ser o aprendizado passivo o tempo todo. Eu preciso me abrir. Eu preciso falar. Eu preciso perguntar. Em 2016, irmãos e irmãs, exercite o partilhar, o dividir a sua vida com alguém que tem te instruído, com alguém que você confia, com alguém que sabe da sua caminhada. Não guarde a sua vida como algo secreto que você não pode falar nada, que você não quer compartilhar nada. Não faça assim. Paulo então prossegue na chamada lei da semeadura. O óbvio, plantou laranja, colheu laranja. Plantou na espiritualidade, colherá espiritualidade. Plantou na carne, nos seus desejos. Paulo é um pouco mais agressivo. Ele não diz colherá na carne, ele diz colherá destruição. Porque este é o princípio da Bíblia. O salário do pecado é a morte. E o salário do pecado não é o pecado simplesmente. Por isso que no pecado as consequências são um pouco mais dramáticas. Ele disse que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, na carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Da mesma forma, então, ele nos aconselha na continuidade de fazer o bem, de plantar a bondade, sem nos cansar, sem desânimo. Pois na lei de Deus, quem planta, colhe e colheremos. Mas Paulo tem um se não desanimarmos. Se não houver pausa, se não houver bloqueio que tenta interferir dizendo, já fui bonzinho o suficiente, agora chega. Paulo trabalha então com a necessidade da continuidade, jamais com a aceitação do desânimo. Lembre-se das Escrituras, nós não somos dos que retrocedemos, nós não somos dos que paramos, nós somos aqueles que continuamos. Ele conclui, portanto, temos oportunidade, tendo oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Façamos o bem diante das oportunidades, façamos o bem diante da força que temos, pois, gente, a força muda. A força de um adolescente não é a força de um jovem, que não é a força de um adulto, que não é a força de alguém na terceira e quarta idade. A força muda. E está mudando de uma maneira dramática já desde o começo. Nós precisamos então fazer desse ano, e podemos fazer desse ano, um ano onde a bondade seja mais efetiva, mais intensa, que surpreenda os que estão ao nosso redor. Qual foi a última vez que você surpreendeu alguém com a bondade? Que a pessoa olhou para você e falou, uau, eu não esperava isso. Vamos encarnar essa manifestação de bondade, esse exercício de bondade, e nós colheremos os frutos desta bondade. Se a cada oportunidade eu decidir pela bondade, se eu decidir por uma milha a mais, porque eu já andei em uma milha, eu já me profissionalizei em uma milha, vamos para a segunda. Pela expansão daquilo que eu já me acostumei, pela expansão da minha medida pessoal de bondade.
Se assim fizermos, irmãos e irmãs, nós anunciaremos a Cristo. Se assim fizermos, nós iremos expandir naturalmente, não com palavras, mas com atitudes. Neste fim de série, meus irmãos e irmãs, eu quero te encorajar à prática daquilo que ouvimos. E a prática nesta noite inclui, e eu te digo isso em nome do Senhor e com muito respeito e amor, perdoe. Não só perdoe, mas reate. Aproxime novamente de qualquer relacionamento quebrado que ainda você possua. Não permita que isso fique na dependência do próximo. Isso é duro, eu sei que isso é verdade, eu sei que isso aconteça. Mas você que é espiritual, restaure a todos com mansidão. Olhe também para o fardo dos que te cercam. Tente se colocar na vida dele e falar, não deve estar fácil. E nessa hora, voluntarie-se, diga, é comigo, eu vou quebrar esse paradigma, eu vou carregar o fardo do meu próximo, eu vou estender a minha mão, porque você e eu, nós fomos chamados para sermos bênçãos. Sê tu uma bênção. Examine também a sua conduta de maneira prática. Olhe para você, olhe para o seu comportamento. Olhe se tem orgulho do que você é. E quebra tudo isso, joga no lixo, jogue fora, suma da sua vida. Diga, Senhor, eu não quero manter isso na minha vida. Da mesma forma, divida o que você é. Divida os seus acertos, divida os seus fracassos, divida os seus pensamentos. Tenha amigos, pois há amigos mais chegados do que irmãos. Em 2016, faça mais amigos. Eu nunca vi ninguém se arrepender de ter muitos amigos. Vamos crescer na amizade. Vamos crescer no tempo que doa para que a amizade cresça. Sem tempo não tem amizade, gente. Sem tempo tem coleguismo. Oi, a paz e tchau. Quando vence essa barreira, oi, a paz e tchau é oi, a paz e tchau, ore por mim. Vamos vencer o oi, a paz, o tchau, o ore por mim e dizer, isso que eu sou, quer me conhecer? Quer me conhecer? Quer se tornar meu amigo? E isto me inclui. Quando nós fizemos o ao vivo, eu falei com os jovens uma vez, nós fizemos um workshop, uma vigília, falando sobre como é que você conversa com alguém. Os jovens que estão aqui vão lembrar, né? E nós demos boas risadas. Porque parece que está cada vez mais difícil para as pessoas se abrirem. É tanta reserva, fica mostrando só o lado bom. É só o lado do perfume, sabe? Só o lado do perfume. É esse aqui, ó. Só esse lado, o direito. Porque o esquerdo pode revelar algo que não é muito legal. Em 2016, vamos crescer na amizade. Vamos plantar na espiritualidade, vamos prevalecer com o bem a todos. E por último, pergunte ao Senhor, Deus da sua vida, como eu posso começar, como eu posso nesta noite iniciar esta prática de conselhos, como eu posso expandir e não simplesmente entrar no meu carro, ir para casa, pedir minha
pizza ilegal. Como eu posso hoje mudar a minha carnalidade? Como eu posso hoje plantar mais na espiritualidade? Como eu posso hoje ser mais parecido com Cristo e menos comigo mesmo? Como eu posso hoje dizer: fique quieto, homem carnal, e deixe o espiritual nascer? Se você tiver coragem de perguntar ao Senhor, Ele é poderoso para te responder. Ele é poderoso, porque a palavra é dele.